Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada de aprendizado para o autoconhecimento. Se você está ouvindo nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, eu convido que você corra no nosso canal do YouTube, porque esse episódio está sendo gravado em vídeo, é isso mesmo. Estamos aqui nos estúdios com a Gabi Rubi. Tudo bem, Gabi? Tudo bom, prazer. Muito prazer, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Gabi é terapeuta holística, médium e fundadora do portal Alvorecer, uma escola online dedicada à espiritualidade e ao autoconhecimento. Com uma vasta experiência em apometria, ajudou mais de 2.000 pacientes a conectar-se com seus mentores espirituais e despertar seu potencial interior. Através do Bom Dia Alvorecer, seu podcast diário e de lives semanais de meditação guiada, Gabi compartilha sabedoria sobre autoamor, prosperidade, inteligência emocional e as energias do dia também. Além disso, ela conduz jornadas transformadoras voltadas para a cura espiritual, o amor, a prosperidade e o desenvolvimento emocional, guiando pessoas a explorarem sua essência e a utilizarem ferramentas espirituais para iluminar seus caminhos. Gabi, me conta, como que você começou tudo isso? Essa sua jornada da espiritualidade, da mediunidade, como é que foi? Então, eu era bailarina. Olha só. Dancei balé por 20 anos. Quando eu tava ali com os meus 16 anos, eu comecei a ter muitas crises de úlcera, de gastrite, de aparecer um tumorzinho no meu estômago. Então, eu ali dançando, comecei a passar mal nos ensaios. E a minha professora de balé falou assim, olha, eu conheço um médico, mas ele não é um médico muito convencional. Ele é meio bruxo. É aqueles que moram lá longe, né? Tem que pegar uma estrada. Você tem que ir com a cabeça muito aberta. Eu era super católica, minha mãe nessa época, né? Você tem que ir com a cabeça muito aberta, né? Mas eu tenho certeza que ele vai conseguir ajudar a Gabi. Porque tava usando tratamento médico, etc. As coisas estavam dando certo. Tava resolvendo. Não tava. Aí cheguei nele assim, sentei de frente pra ele. A primeira coisa que ele olhou sério assim, ele falou assim, você é médium. Eu falei assim, o que é isso? Médico faz o quê? Daí ele falou assim, não, provavelmente você tem alguma missão de trabalho de cura com as pessoas e tal. Eu falei assim, como que fecha? Básico. Isso é importante, é importante. No começo a gente dá essa dúvida, mas não quero essa conexão, pode fechar. Como que fecha? Ele falou assim, olha, não vai funcionar, vai chegar um momento que esse chamado ele vai retornar, e eu tava super focada no balé essa época, eu não queria pensar em qualquer outra coisa da vida, né? Uhum. E aí foi passando os anos, eu comecei a ter crise de ansiedade e falei, ok, voltei nele, e ele falou assim, Gabriela, você é médica. Aceite o sinal. Aceite. Aí ele falou assim, começa a desenvolver. E aí foi quando eu comecei aos pouquinhos, mas comigo mesma, aprendi a meditar. As meditações me tiraram dessas crises de ansiedade que eu tinha, um pouco das crises de saúde também. Aí fui enveredando para esse caminho do autoconhecimento, e aí o mundo da espiritualidade se abriu para mim quando eu fiz a minha primeira constelação familiar, como Olha consulente. só. Tá. E aí tinha esse grupo de constelação, fui convidada a participar como representante, e ali esse desenvolvimento mediúnico aconteceu. Você teve medo no começo? Pra chuchu. Eu tive muito medo. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre isso, de demora, né? E aí Demora. quando você se abre, parece que, não sei, dá uma insegurança. O que você diria, assim, para essas pessoas que estão se abrindo para a espiritualidade agora, que estão entendendo o que é mediunidade, mas estão completamente perdidas, inseguras e com medo? Eu acho que o fundamental é você ter uma pessoa que te pegue na mãozinha. Uhum. Alguém que fala, olha, já passei por isso, eu entendo o que está acontecendo com você, não precisa ter medo. Busque o conhecimento sobre a espiritualidade, porque assim, eu acho que o nosso maior medo quando falo que nós somos médiums e o mundo espiritual vou ver gente morta. O tempo todo. O tempo todo. É aquele final do seu sentido. Aí vem essa frase pronta na sua cabeça, eu vou ver gente morta o tempo todo, e não é isso, né? É um trabalho de doação mesmo, de amor, de colocar suas ferramentas à disposição da pessoa e se ajudar também. Porque quando a gente se descobre médium, a gente percebe que todas aquelas coisinhas que passavam na nossa cabeça não estava vindo só da nossa cabeça. Tinha ali um guiamento, tinha uma direção. Então, esse medo, eu acho que assim, ele, por mais desenvolvido que você esteja, ele vai te acompanhar. Sim. Né? E é bom que ele te acompanhe, inclusive, para você não cair muito pro ego, pra vaidade, se achar muito, nossa, eu sou um super médium e etc. Mas é bom você se conscientizar e buscar esse conhecimento.
que é um plano espiritual, o que é um mentor, o que é um guia, como que ele pode trabalhar com você, como que são as energias umbralinas, as coisas um pouquinho mais densas, para que você, tendo esse conhecimento, você fala, ok, não tô, assim, pisando no nada. Tenho uma estradinha aqui para eu seguir, para eu conseguir me sentir um pouco mais segura. E encontrar a sua comunidade. E eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, que é, todo mundo pode ser médium? Todo mundo pode, por exemplo, desenvolver um tipo de mediunidade com psicografia? Como é que é isso? Ou é um dom? Né? Eu acho que tem muito essa dúvida, né, das pessoas. Tem muito essa dúvida. Todo mundo é médium. Nós somos médiums porque nós somos um veículo de carne, um corpinho físico, e nós temos um espírito. Então, a gente já intermedia os dois planos, entre o físico e o espiritual. A gente já faz essa ponte de conexão automaticamente. Tem pessoas que sentem mais essa maleabilidade do campo, entre o físico e o espiritual, e tem pessoas que sentem um pouco menos. Então, tem gente, por exemplo, que medita e sente só algumas sensações físicas. Tem gente que vai a um terreiro, a um centro, a uma igreja, sente aquela emoção, aquele contato com o divino, mas não consegue, assim, enxergar ou escutar e etc., mas sente. Eu acho que você tem que sempre ir se apoiando dentro daquilo que você está sentindo. Se você tem sensações físicas, busque entender aonde que elas estão manifestando no seu corpo, onde que elas reverberam mais. Se você escuta um pouquinho, né, comece a ter os seus momentos de concentração. O que eu gosto de ensinar para os meus alunos, dentro do desenvolvimento, né, separe horas do seu dia, só para você se concentrar. Escutar o seu corpo, observar um pouquinho os seus pensamentos, escrever, fazer escrita criativa, né? Porque eu acho que, assim, uma das pontes que os mentores mais usam conosco é a escrita, é a psicografia. Eu acho que acaba sendo, não a mais fácil, mas a que te conduz por um caminho mais tranquilo. Separa uma horinha do seu dia e escreve sobre o que você está sentindo. A minha primeira canalização foi assim. Foi na escrita? Foi na escrita. Que interessante isso. Porque a gente, às vezes, a gente tem a imagem, né? Claro, quem gosta, quem se sente mais confortável, tem a imagem de Chico Xavier, né? Fazendo e tal. Sim. E a gente não percebe que pode ser muito simples, né? É muito simples. Não tinha parado pra pensar nisso. É natural. É muito natural. Só que isso tem uma misticidade muito grande, né? Eu falo, nossa, é um médium, então eu vou ver, eu vou escutar. Isso dá medo. Isso gera medo. Gera muito medo. E não necessariamente. E como tem pessoas que já vêm com essa visão toda muito aberta, já desde muito pequeno, né? E a escrita criativa, você pode dar uma dica, por exemplo? É um estado mais meditativo? Tem um preparo antes? Como é que a gente pode fazer isso? Olha, ou só deixar vir e colocar no papel? Eu acho que assim, no começo, quanto mais regrinhas você colocar, mais difícil vai ficar para você fazer. Sim. Porque daí você vai falar assim, eu tenho que preparar o ambiente, eu tenho que colocar ali um incenso, água, vela, não sei o que, não sei o que. Senta e escreve sobre você. O que você está sentindo naquele dia? O que você sonhou naquela noite? Desabafa um pouco dos seus problemas, os desafios que você está passando. E, sabe, como se você estivesse conversando com um amigo, conta para o seu amigo como é que tá esse dia. Tem um amigo que tá ali com você. Com certeza. Com certeza. E se ele puder, às vezes você começa a escrever e quando você relê essas mensagens, você percebe que tem umas diquinhas ali, que você mesmo se autorresponde. Porque nesse momento a gente acessa muito o nosso eu interno, né? Esse nosso centro de sabedoria. Então, simplesmente, o que eu acho interessante é reserve um momento do dia para isso. Fazer uma constância, né? Fazer uma constância. Perfeito. E como que a gente consegue identificar a presença de um mentor, por exemplo? Ou de um guia, assim? A gente tem algum sinal específico ou não? Ou simplesmente ao sentir? É aquilo que eu estava comentando com você antes da gente começar. Tô ficando doida ou é alguém aqui perto? Não sei. Como é que a gente consegue? Você, com o tempo, vai reparando certas sensações físicas da aproximação desses mentores. Eu, no caso, como eu estava falando para você, eu me abaixo a pressão. Parece que eu vou sumindo, assim, parece que eu vou desmaiar. Então, eu entendo que ali está tendo uma aproximação. Ou quando eu sinto, assim, uma sensação de silêncio interno. Parece que a mente para de falar. Porque eu tenho uma mente muito agitada, aceleradíssima, assim. E a hora que eu sinto esses mentores mais próximos, parece que vem uma quietude nesse momento. É como se as minhas perguntas, eu faço assim, nossa, por que eu tava perguntando tanta coisa? Desde o começo é assim? Ou foi indo gradativamente. Foi indo. Porque o começo
É uma festa. É uma festa. É uma festa. Mas eu acho, por isso que eu acho que a meditação ajuda muito. Tá. Para você começar a preparar o seu corpo para ele entender que aquele é o seu momento de conexão. Tá. Que é um momento que você vai construindo aos poucos. Quando a gente pensa no começo do desenvolvimento, pelo menos eu tô te falando agora como, né, como uma pessoa que está praticando isso, a gente tem um pensamento muito mais acelerado e fica às vezes muito difícil. Fica. Né? Você acha que a meditação diária ela pode ajudar nessa conexão? E aí, fora outros sinais, por exemplo, de uma presença espiritual. Eu já ouvi falar, por exemplo, de pessoas que se arrepiam. Sim. De pessoas que... O zumbido no ouvido. O zumbido no ouvido. Então, a meditação, ela ajuda a canalizar isso. Ajuda a canalizar. Ajuda você a se centrar para você perceber o que sinal é esse. Esse sinal, ele é uma ansiedade que está se manifestando em você, ou esse sinal é realmente a aproximação de um mentor que está ali contigo nesse ambiente, né? E aí sempre buscar... o que eu gosto de falar é assim, a gente nunca vai conseguir parar exatamente de pensar. A nossa mente, ela não cala. Então, você tem que observar esses pensamentos. Analisar, né? Analisar. É como se eles fossem nuvens passando. Você está sentadinho ali, encostado numa árvore, e esses pensamentos são nuvenzinhas que estão passando assim. Então, você observa essas nuvens passando. Você não precisa necessariamente agarrar essa nuvem e ficar assim, chove, 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 chove. O excesso de controle não é bom. Nenhum controle, na verdade, né? Então, mas é construído aos poucos. Não existe um sinal que eu posso falar para você geral. Olha, você vai ficar no meu caso, vai ficar tranquilo, vai sentir a pressão abaixando, vai sentir o zumbido. É muito individual, é muito particular de cada um. Porque isso conversa muito com a mediunidade de cada um. Eu já ouvi falar, por exemplo, nas religiões de matriz africana, que tem médiums que não são de incorporação, por exemplo, né? Então, isso às vezes acaba gerando dúvida, né? Existe isso, sim. E falando um pouquinho sobre mentores, temos muitos, temos um próprio, né, dos indivíduos, é um mentor para cada um, como é que funciona? Eu costumo dizer que para cada um de nós temos 3 mentores. 3? 3. Ok. Então, nós temos ali nosso anjinho da guarda, nós temos o mentor que ele já acompanha a gente de muitas encarnações, então ele sabe da nossa trajetória, então ele sabe ali qual que são nossas vulnerabilidades enquanto espírito reencarnante, ele sabe qual que é o nosso projetinho de vida para esse momento aqui atual que a gente está vivendo. E nós temos um mentor que ele é um mentor que cuida mais do macro, né? Então, ele cuida ali da psicoesfera do planeta, que são mais os mestres ascensos, vamos dizer. Ok. Esse mestre que você sente uma maior conexão. E ele não é fixo, né? O que eu enxergo, que nós temos esse mentor que é mais fixo, mas que não necessariamente trabalha só conosco. Eu tenho um mentor chinês, ele chama de Naya. E ele me acompanha desde desde a dinastia chinesa, que a gente se conhece. Tá bom. Então, a gente já tem esse laço de amizade. Não é que ele é meu mentor, ele é meu amigo. Ok. Então, ele decidiu ficar no plano espiritual para me acompanhar nesse encarne. E ele conhece essa minha trajetória. Só que ele também atende outras pessoas. Ele também tem outros mentorados. Não sou exclusiva. Como se fosse uma egrégora. Como se fosse uma egrégora. Tá. Então, mas esses mentores... A gente adquire alguém, por exemplo, em cada vida ou não? Ou eles estão com a gente há várias vidas? Eles estão com a gente há várias vidas. Mas por causa... É um laço de amizade que você forma. Tá. Por exemplo, hoje você tem uma amiga que você sabe que você pode contar com ela em qualquer momento. No momento que vocês desencarnam, ela fala assim, olha, esse planinho aqui que você fez, acho que tem um rebuliço aqui. Eu vou ficar aqui porque tem uma hora que você vai precisar de mim aqui, pode dar uns puxão de orelha, pode te colocar na rota certa. E ela fica. E às vezes a gente pode até ir alternando esses papéis, né? Hora você fica, hora ela fica e uma vai ajudando a outra. Porque estamos todos em desenvolvimento, né? Tanto nós, então a gente aprende aqui no encarne, nosso mentor está aprendendo lá no plano espiritual. É uma evolução para ele também, né? Com a nossa experiência. Nossa, e você acha que assim, cada um tem o seu processo, né? De descoberta. O seu, por exemplo, como que foi a canalização, assim, do seu mentor? O meu primeiro mentor, ele hoje em dia eu vejo ele pouco, porque ele é um mentor mais de egrégora, mas ele foi um arcturiano. Olha só. Então, ele falava o nome dele pra mim e eu não entendia nada. Absolutamente nada. Ele reproduzia, parecia um som eletrônico, assim, sabe?
Eu falava assim, olha, a única coisa que eu consigo parecer que eu entendo é Mark. Eu posso chamar de Mark? Eu falei, pode. Você é médium visual ou auditiva ou de outra, ou várias coisas? Eu sou a médium de tudo. De tudo. Em todas as possibilidades. Eu assinei todas as mediunidades antes de encarnar. Só. E aí, eu já enxergava ele em sonho. Eu via um ser estelar, assim, cabecinha redonda, olho puxado, a boquinha pequenininha, assim. Eu falava, gente, eu tô muito louca. Agora eu pirei na batatinha de vez, assim, né? Agora... E ele foi o primeiro mentor que me respondeu nessas canalizações. Porque eu não sabia o que era canalização quando eu canalizei a primeira vez. Eu sabia que existia a mediunidade, que existia o espiritismo, né? Então, eu já estava lendo algumas obras espíritas e etc. E aí, eu desabafava. Eu sempre gostei de escrever pra tirar o que estava dentro de mim pra fora, sabe? Eu tinha essa necessidade. Então, eu tava um dia lá escrevendo. Eu gostava de escrever no iPad. Colocava o iPad assim no colo e ficava digitando, né? Eu apaguei. E aí, voltei. Olhei no relógio. O tempo tava diferente da hora que eu tinha olhado. Falei, que estranho. E um textão. Aí, eu comecei a ler aquilo. Falei, nossa, eu embirutei. O que aconteceu? Eu não tinha resposta. Eu não tinha com quem conversar. Assim, nada. Eu peguei o carro, fui para uma livraria. Eu nunca tinha ido assim na seção esotérica da livraria, onde tem os tarôs, os livros mais de canalização. Mas isso assim. você já estava aberta lá com o rapaz que tinha te falado. Mas tava meio pincelando coisas. Tava pincelando coisas, mas eu tava muito no autoconhecimento ainda, sabe? Na PNL, essa coisa que é um pouco mais mental. A gente não foge. Total do racional. Qual o seu signo, assim. Eu sou geminiana. Tá explicado, gente. Tá aí, ó. Eu sou de aquário, a gente tá ali, ó, junto. Esse Zara aqui, viu? Nossa. Racionalidade total. E aí você canalizou ele a primeira vez? Canalizei ele. Aí eu cheguei na livraria e eu vi um livro sobre canalizações. E quando eu abri esse livro, tava falando, o médium perguntando pro guia se ele estava recebendo uma mensagem. Eu falei, nossa, mas confirmação que isso não existe, né? Agora, acho que... eu voltei pra casa, assim, meio zureta. Esse dia tudo dava volta, assim, em mim. Aí eu voltei, sentei, eu falei, vou tentar de novo, né? E aí eu falei assim, quem é você? Aí foi quando eu escutei. Eu falei, que é isso? Aí ele falou assim, eu escutei na cabeça, escreva. Aí eu escrevi, é o meu nome. Eu falei, fala de novo. E aí foi, eu não entendi nada. E aí, desse dia adiante, ele falou assim, vamos conversar mais vezes? Eu falei, meu Deus do céu, Nossa Senhora, vamos. E aí comecei. Aí eu defini dias na semana. Eu senti esse horário de conexão das 9 às 10 horas, mais ou menos, porque eu dava aula de balé à tarde. Então, eu dava aula à tarde e à noite, tinha amanhã um pouco mais flexível em casa. Eu falei assim, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. E comecei a receber muita mensagem, muito ensino, muita coisa. Nossa, que interessante, gente. E foi esse arcturiano. Aí depois, um ano depois que esse mentor chinês se apresentou pra mim. E aí ele te contou sobre esse passado de vocês? Contou. E aí eu já tava estudando apometria nessa época. Então a terceira visão nessa época eu tava começando a dar aquela abertura. Eu tava aprendendo a regredir, porque eu fiz o curso de captação psíquica. Então eu fui fazendo os primeiros módulos como médium de regressão. Então eu regredia e eu ia enxergando as cenas das vidas das pessoas, né? E aí ele aproveitou dessa faculdade ali que eu estava desenvolvendo para me retornar essas memórias de quando a gente esteve junto. Aí que a gente formou. Que legal. Nossa, é incrível a história. Porque a gente, né... A gente que tá nesse processo de saber mais, tudo, você vê que tem sentido, né? Você vê que tem... Se você se dedicar, se você se abrir de verdade. Porque a minha questão, por exemplo, é muita dificuldade de abertura. De se entregar a isso. Nossa, é uma tentativa de controle aqui surreal. Total. Né? E, Gabi, sobre reforma íntima. Como que você define esse conceito? E como que a gente aplica esse conceito dentro do espiritismo? Dentro do espiritismo, eu acho que assim, a reforma íntima é você entrar em conexão com o seu eu. Uma das coisas que a gente tem mais dificuldade é o presente, né? Total. Porque somos pessoas ansiosas, a gente vive com estímulos o tempo todo. Então, a gente quer, assim, dar aquela jogadinha dos nossos defeitos, assim, dos nossos medos. Tudo alecrim dourado. Deixa ali, pode debaixo do tapete, não tem nada aqui. E a reforma íntima, dentro da visão, não tanto do espiritismo, mas da visão espiritual a gente tem que olhar para essa galerinha aqui dos medos e das inseguranças, porque isso está impedindo que eu acesse o meu potencial. Isso não está deixando eu ser toda a potência divina que existe dentro de mim. Isso fica me causando bloqueios. Então, a reforma íntima é eu entender que eu tenho ali a minha autossabotagem,
que eu tenho ali a minha procrastinação. E não que isso vai sumir do dia pra noite. Ah, eu estou olhando aqui pra minha bonita autossabotagem. Tô te vendo, sei que você tá aqui, e agora? Faço o que com você? Desliga numa chave, não tem como. Então, a gente acha que a gente vai apertar um botãozinho, ou vai fazer uma terapia, por exemplo, ou o nosso mentor vai aparecer e vai tirar isso de nós. E a reforma íntima eu sei que eu tenho minha autossabotagem. Aonde que ela se manifesta na minha vida? Quais são os momentos que eu tô me autossabotando? Aonde que eu acho que estou me entregando e não estou me entregando? Aonde eu acho que eu me coloco no lugar de comparação, que eu não me sinto boa o suficiente? Com quem que eu me comparo e por quê? Então, essas perguntas que são as perguntas da reforma íntima. Porque quando eu tenho isso mapeado dentro de mim, aonde que essas minhas inseguranças se manifestam, eu não deixo isso tomar conta e me paralisar. De eu viver a minha potência, de eu viver a minha centelha divina, por exemplo. Eu falo assim, não, agora é hora de eu olhar para isso daqui, tem essa autossabotagem. Então, eu posso ter um olhar terapêutico. Claro que eu posso, ali, fazer uma apometria para essa minha autossabotagem. Às vezes tem questões de vidas passadas ali, tem questões da nossa ancestralidade que estão impedindo que a gente chegue mais à frente, né? Então, a reforma íntima dentro da espiritualidade é isso. Eu vou usar as ferramentas da espiritualidade, a apometria. A constelação sistêmica não é tão, né, vista hoje em dia como espiritual. Sim. Mas tem ali. Mas tá ali no limiar, né? Tem um pezinho, vamos dizer. Não é tão terra, mas também não é. A hipnose, a regressão de vidas passadas, para você entender se tem algum padrão espiritual aqui. Normalmente tem. E aí, depois desses passos, por exemplo, porque às vezes as pessoas elas ficam muito na ânsia de utilizar as ferramentas espirituais como forma de solução ou de clareamento, né? Então, isso está me trazendo clareza sobre esse assunto. Mas depois que a gente identifica, vê onde que né? Onde que essa autossabotagem, por exemplo, que você deu exemplo, tá sendo jogada. Quais são os outros passos dessa reforma? Aí você vai partir para a parte terapêutica. Tá. Então, você fez a identificação, você mapeou aonde que tá esses buraquinhos ali da sua vida que vira e mexe, você onde cai. Tá, sim. Então, você já sabe qual que é o terreno que você vai pisar. Aí, é lidar com uma coisa de cada vez. Se para você ainda tá muito pesado lidar com a procrastinação, lida ali com aquele sentimento seu de incapacidade, por exemplo. O que me faz sentir que eu não tô me sentindo capaz de realizar as coisas? E vá comendo pelas beiradas primeiro, antes de você chegar no principal, né? Então, faz ali a própria psicoterapia, outras, não precisa necessariamente ser abordagem espiritual. Eu gosto de falar que a gente tem que tratar num todo. Sim. A gente não é só um corpo. Não somos só um corpo. Sim. Então, a gente também tem que tratar os gatilhos mentais, os emocionais. Então, o que eu vivi na minha infância, o que eu vivi na minha adolescência, que começou a me trazer esse senso de não capacidade. E olhar também com um olhar espiritual para isso. E acolher. Acho que é o mais difícil, né, Gabi? É o mais difícil. A gente ter autocompaixão. Porque a gente fica aqui com o chicotinho, né? O tempo todo. E o chicotinho. Ou então a gente coloca o nosso chicotinho pro outro. Assim, mas isso aqui, minha mãe que me traumatizou, meu pai que traumatizou. Ou dá o poder, né? Então, você dá o chicote pro outro, te chicotear. Te chicotear. Exato. E a reforma íntima, como que você lida, por exemplo, com talvez a dúvida de que você faz uma reforma, de que você faz esse autoconhecimento em prol da sua evolução espiritual? Sabe aquela coisa de não ver verdadeiramente o sentido para você mudar, mas eu vou fazer esse esforço porque eu quero evoluir. Tá. Como é que você vê isso? A gente quer ser, como você disse, o alecrezinho dourado, né? Então, eu falo assim, eu vou tratar aqui minha autossabotagem, então eu nunca mais vou me autossabotar. Então, eu já tô indo lá pro caminho dos guias, dos mentores e etc. A gente quer encurtar. A gente quer o atalho. A gente quer demais esse atalho. Eu falo por... Diminuir caminhos, né? Diminuir caminhos. Então, essa busca da evolução, ela vem através da reforma íntima. Porque eu preciso saber quem eu sou. A nossa evolução como seres, né? Como eu, espírito, como eu, matéria, ela vem através de eu me conhecer. De eu entender quem eu sou. E eu tentar sempre, ao máximo, me voltar ao meu estado de presença. Sim. Porque se eu fico olhando lá para os chicotinhos do passado, eu fico só com a cabeça voltada lá.
Eu não tô aqui no presente. Se eu fico lá na ansiedade do futuro, querendo só a evolução, eu quero tratar tudo isso daqui rápido, eu quero liberar tudo, o máximo de coisa que eu quero liberar aqui, vamos arrancar todos esses negócios aqui, porque daí eu vou chegar aqui e vou falar, não tem mais nada pra fazer. Agora eu vou só viver na felicidade, vou cantar e dançar com os mentores. É isso. A gente tem essa visão, né, dessa evolução rápida, né, e, cara, por isso que toda vez que eu abro aqui o podcast, eu falo essa jornada de autoconhecimento, porque a gente não chega lá. Não chega. Não chega, é um processo, né? É um processo. E eu vou entrar num assunto agora bastante falado, principalmente, né, para os espiritualistas, enfim, que tem diversas dúvidas, que é umbral e colônias espirituais. Se você pode explicar um pouquinho sobre isso. Claro. E como que o entendimento do umbral e das colônias pode nos ajudar a lidar com o luto. Tá. Nossa, isso é uma pergunta muito, muito boa. Bom, eu vou começar pelo pesadão, então. Vamos lá. Vamos começar pelo denso, que daí a gente dá uma aliviada com as colônias. O umbral, como eu trabalhei com apometria há muitos anos, eu regredia pelos pacientes, né? Eu que fazia as regressões. Então, eu ia para o umbral com mais frequência do que eu gostaria. Então, eu vejo o umbral de duas formas. Eu vejo o lado muito pesado, muito denso, aonde estão as almas que fizeram, assim, muita caquinha, aonde tá aquela galera pesada mesmo, a galera da maldade, da ruindade, sabe? Aquela galera que vibra pesadão. E nós temos um umbral um pouco mais leve, que é quase como uma sobreposição do nosso plano físico. Tá. Né? É como se fosse assim... Sabe Já assistiu Stranger Things? Já. O mundo invertido. O mundo invertido? Sim. O mundo invertido. Parece que as coisas estão meio paradas no tempo. Tá. É aquele marasmo, aquela coisa jeito, que não meio acontece. Nebuloso. Meio nebuloso, total. O umbral pesadão, eu enxergo ele muito escuro, é porque ele tem regiões, né? O umbral é uma região muito, muito, muito grande, porque ele engloba o psicoesfera do planeta, né? Então, a nível Brasil, que sempre foi o nível que eu mais acessei, ele é mais pesadão, então eu vejo aquela zona do charco, que é mais úmida, ali onde está o pessoal mais preso. Tem construções ali no umbral, onde ficam seres mais densificados que tem muito que exercem ainda muito controle, né, sobre as nossas personalidades, etc. E tem partezinhas nossas que estão lá. Porque a gente já encarnou muitas vezes. E algumas dessas vezes... São fragmentos. São fragmentos. Ok. São fragmentos nossos. Estão ali, ainda estão ali, né? Tá. Estão presos a essa condição. Porque quando a gente desencarna, a gente vibra um certo padrão durante toda a nossa vida. Então, se eu fui uma pessoa que sempre culpabilizou muitos outros, uma pessoa que vibrava sempre muito baixo, muito negativo, que fazia mal, prejudicava as pessoas, é muito difícil eu ascender automaticamente para uma colônia espiritual. Eu tenho que ficar um tempo ali. Eu preciso ficar um tempo ali porque eu preciso entender que eu não sou esse alecrim dourado que eu sempre achei que eu fui. Né? Então, da mesma forma que aqui no encarne, a gente às vezes precisa de uma doença para a gente entender que existe um além, um elevado para a gente se conectar, a mesma coisa para o umbral. Então, não é que o umbral ele é um castigo. Eu não vejo o umbral como um castigo de almas. Como se fosse uma escola. Ele é uma escola. Porque é através daquela dor, daquela intensidade, daquele marasmo da sua vida que você talvez entenda que você precisa de uma ajuda. E o auxílio está o tempo todo. Então, qualquer pessoa, qualquer alma, espírito que esteja lá no umbral, que estender a mãozinha, vai ter um anjo, um arcanjo para tirar dali imediatamente. Ok. Né? Então, você não está preso naquele cenário. Já as colônias espirituais, vamos fazer o caminho assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tinha uma personalidade que estava ali na zona umbralina, estava em sofrimento, né? Eu olhei com o olhar da apometria para fazer o resgate dessa personalidade. Então, ela é resgatada pelas equipes de resgate, ali pelos arcanjos, que têm a maior conexão ali para o umbral para fazer essa retirada dessas personalidades. E eles não são encaminhados automaticamente para as colônias. Eles precisam passar um tempo nos hospitais astrais. Tá. Porque tem ali brechas no campo, tem as memórias, as memórias, né? E tudo isso precisa ser trabalhado. Então, passa-se um tempo ali nos hospitais astrais. Depois dos hospitais astrais, faz que nem uma escolinha, um abecedário de novo, de o que é o plano espiritual, por que você está aqui,
a dar ali algumas pinceladas na vida que você viveu. Olha, isso aqui não foi tão legal. Tudo isso numa linguagem muito amorosa. Certo. Né? Ninguém vai apontar, olha só o erro que você fez. Não. Olha, essa decisão aqui que você tomou nesse momento não foi tão interessante. Então, agora vamos te reintegrar. Você vai reconectar com familiares de alma, né? Que não são só as pessoas que estão físicas aqui, tem outras pessoas que a gente ama incondicionalmente lá no plano espiritual. E aí você reintegra nessas colônias. E as colônias, elas são... eu não vejo assim como aquele paraíso, mas é um lugar muito bom. É um lugar de muita natureza, de muita arte. Também daqui, não? É uma sobreposição um pouco mais elevada, né? Se a gente for falar de dimensões, eu vejo um umbral muito aqui na 2ª dimensão. A gente está na 3ª, né? Como se fossem camadinhas. As colônias ficam aqui 4ª e 5ª. Certo. Então, a 4ª dimensão é esse pessoal que está fazendo ainda os trânsitos reencarnatórios, sabe? Ainda está indo e voltando, ainda está aprendendo, está desenvolvendo. Já na 5ª dimensão é um pessoalzinho que já, ali da 4ª, já mentorou muita gente, já fez muita coisa boa. Já acendeu, já está ali um pouquinho mais tranquilo. Tá ajudando o pessoal da 4ª, né? Um vai ajudando o outro. Vai ajudando. Então, nós que estamos na 3ª, a gente ajuda a galerinha do umbral. Por isso que dizem que o umbral é aqui? Já ouviu falar isso? Já ouvi falar assim. É e não é, né? É e não é. Uhum. É e não é. Porque aqui a gente tem a chance de escolher. Sim. Lá não, né? Lá no umbral você não tem tanta. Porque você já viveu aquela sua vida. Você já teve a oportunidade de estar aqui com seu livre-arbítrio, né? Então, aqui nesse momento, eu tenho o poder de decisão e de escolha. Eu posso escolher com quem que eu vou me conectar. Se eu vou ceder essa galerinha de lá, porque os apelos deles são fortes, são fortes, são sedutores e te puxam para uma materialidade muito forte, né? Ou se eu vou me conectar com a galerinha lá das colônias, do astral e dos mentores espirituais. Certo. E eu acho que, assim, a gente passa por nuances. Não vai ser sempre que a gente vai estar só com a galerinha da colônia. Vai ter momentos que a gente vai dar uma queda e que daí a gente vai restaurar e reconectar com partes nossas que precisam ser vistas, que é muito importante. A roda de Sansara. A roda de Sansara. Né? É. E como que entender tudo isso ajuda no luto, Gabi? Ajuda no luto é você entender que nós estamos todos de passagem. Né? E que por mais que alguém partiu, que a gente sente essa perda, não tem como a gente não sentir. Né? A gente vai sentir, fica aquele sentimento de saudade. É uma pessoa querida, né? Só que a gente precisa entender que tudo isso é uma grande viagem. Esse momento, por mais longo que ele pareça e por mais só existe isso... É curto, eu acho. É curto. Né? Na visão espiritual é muito curto. A gente se reencontra muito rápido depois. A hora que a gente tá lá, a gente fala assim, mas menino, foi só isso? É só isso mesmo. Então, assim, é esse conforto de entender que nós, enquanto aqui no véu do esquecimento, a gente não tem essa clareza que a gente vai e voltar o tempo todo. E a dor de não ter a pessoa conosco, ela é forte. Sim. Mas é entender que essa pessoa está passando pelos processos que ela precisa passar. É a mesma coisa que alguém que foi fazer um intercâmbio. Você conviveu ali com seu irmão a vida inteira. Aí seu irmão resolve que ele vai morar fora. E decide ficar lá. De repente, falou assim, não vou voltar não, vou ficar aqui mesmo. Gostei daqui. Né? Aí a gente até tem uma conexão. Só que agora que a gente tá tendo esse momento de transição planetária, tá ficando um pouco mais fácil ter comunicação com esses entes queridos. Já não tá mais tão difícil, né? A gente tem janelas de oportunidade durante o ano para ter conexão com esses entes queridos. Por exemplo, o dia do nosso aniversário. Ah, é? Sim. É uma janela de conexão? É uma janela de conexão com os entes que se foram. Do nosso ou... das pessoas não, que se foram. Do nosso. Olha só, que interessante, não sabia. Eu tenho um avô desencarnado, um avô que ele faleceu quando eu tinha 12 anos. E todos os dias do meu aniversário, eu vejo ele e meu padrinho. Meu padrinho também é desencarnado, os dois. Olha! Então, é claro que eu tenho uma abertura, então isso facilita para mim, mas existe uma janela no dia do nosso aniversário. Então, todo aniversário, eles dão uma aparecidinha, assim, coisa de segundos. Tá. Mas mas nossa senhora. É aquela emoção de, nossa, eu tô vendo essa pessoa de novo. E aí eu sei que eles estão bem e isso me conforta. Que legal. E sobre essa questão, por exemplo, o espiritismo ele prega muito a caridade, né? A doação e etc. E é um exercício a gente equilibrar a caridade, a doação, o serviço ao próximo. A doação é incondicional ao outro e, ao mesmo tempo, lidar com as nossas próprias questões. Sim. Eu digo isso porque
eu sou astróloga também, então eu tenho uma vivência no sentido de mas você é uma pessoa espiritualizada, você não deve ter problemas. Já ouviu isso, Gabi? Não, mas você é Madre Teresa de Calcutá. Não tem problema algum, sabe? Você, tudo que chega, lida ali de forma única. Como que a gente faz esse equilíbrio? Entre as pessoas que te enxergam como Madre Teresa. E lembrar que nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Então, assim, as pessoas falam assim, mas ela conversa com os mentores. Ela tem informações privilegiadas. Ela medita o tempo inteiro. Então, isso faz automaticamente que todos os meus desafios da vida desapareçam. E não é bem assim. Né? Nem um pouco. Eu acho que é o contrário, às vezes, parece, sabe? Fica mais desafiador? Fica mais desafiador. Porque você fala assim, putz, eu sei exatamente onde que eu tô errando aqui. Fica muito claro. Você acha que quem tá desperto tem um desafio maior? Eu não acho que tem um desafio maior, mas como a gente tem mais consciência do desafio, parece que ele fica mais denso. Mais denso. Uhum. Porque daí você se autoexige muito. Sim. Porque você fala assim, poxa, se eu tô no meu caminho de evolução, de despertar, e eu tenho ferramentas, aí você começa a cair naquela assim, então eu não deveria me sentir ansiosa. Eu não deveria me sentir triste. Eu não deveria ter preguiça. Tem dia que a gente quer ficar largado no sofá, vendo Netflix e não tá nem aí pra nada, né? É aceitar também essas caídas, né? Sim. Mas esse equilíbrio entre você encontrar essa forma de doação, de caridade, etc. E resolver as suas próprias questões, a sua própria jornada espiritual, né? Uhum. É um desafio. É um desafio tremendo. Porque, até mesmo porque as pessoas acabam achando que você tá disponível o tempo todo. Sim. Então, acho que assim, Gabi, rapidinho, deixa eu só contar isso aqui pra você. Um negócio, é a história da apometria de 3 vidas pra trás. Porque você vai ter uma clareza sobre isso. E às vezes eu não tenho. Porque depende de muito contexto de vida da pessoa. Uhum. Então, às vezes, fala assim, a pessoa, eu sonhei com um ornitorrinco de guarda-chuva e jaqueta rosa. O que isso significa? Você, às vezes, no seu contexto, significa... Às vezes tem uma memória de um livro de infância que você leu. Às vezes você viu um desenho. Né? Então é muito difícil. E as pessoas, e essa doação da caridade é justamente isso. De as pessoas te colocam no lugar que você sabe tudo. Sim. Ou que você tem acesso a todas as respostas. Uhum. E meio que não que exigem isso, mas esperam isso de você o tempo todo. E aí você tem que dosar. E aí tem momentos que a gente se sente um pouco mal de falar um não. Mas eu acho que é o verdadeiro equilíbrio, porque isso tudo parte também do propósito que você assinou, né, pra vir. Então, faz parte você compartilhar o conhecimento, sim. Mas é o que eu sempre falo, né? Pela astrologia, o signo de Leão ensina muito isso. Todo mundo acha que Leão é egocêntrico, é egoísta, mas não. É aquela verdadeira história do... Quando a gente tá no avião, as máscaras caem, você coloca primeiro em você e depois no outro. Não adianta a gente ajudar e não estando num bom momento, né? Exato. Acho que aí é em vão. O que eu gosto de falar, assim, eu acho lindo o exercício da caridade. Maravilhoso. Só que eu gosto muito mais da generosidade. Uhum. É você assim, eu me cuidei, agora eu tô bem. Eu já tô entendendo um pouquinho melhor. Então, eu consigo estender a minha mão pro meu próximo de um lugar muito mais generoso. Sim. Porque eu não estou tirando muito, muito, muito de mim para doar ao próximo. Uhum. Eu estou fazendo isso, é genuíno. Uhum. Eu estou simplesmente compartilhando. Perfeito. E te dá prazer fazer isso. Com certeza. Do que você sentir na obrigação. Quando você faz por obrigação, é mais complicadinho. E, Gabi, a gente falou um pouquinho no começo, mas eu queria que você voltasse e explicasse um pouquinho a importância da meditação na jornada espiritual de cada um. Uhum. A gente precisa se interiorizar, né? A gente precisa buscar um silêncio interno. Uhum. Porque a gente acessa a nossa essência, a nossa centelha divina, numa profunda conexão conosco. Tá. E a gente quer acelerar esse passo, né? Como a gente estava falando antes da nossa evolução. Sim. De, eu vou só fazer um monte de técnica espiritual aqui, vou resolver minhas melequinhas e pronto, vou estar ali em contato com a minha essência. Uhum. Então, muitas vezes a gente vai, busca as técnicas e não faz o nosso trabalhinho. Uhum. Quer que uma pessoa sempre faça o trabalho por nós. E a meditação, ela vem para que você faça o seu trabalho por você. Você entre na sua conexão. Você entre na sua conexão, entre na sua energia, se perceba, uhum. né? Porque todo mundo tem aquela ilusão que a gente vai meditar igual os monges lá do Tibete e vai ficar pleno, tudo maravilhoso, vai estar sempre calmo, zen. E não é esse o propósito da meditação. E não é a realidade. E não é a realidade também.
Porque vai ter meditação que você vai colocar o seu foninho ali, que você vai capotar, você vai estar cansado, você vai dormir. Vai ter meditação que vai ficar aqueles pensamentos assim, que você vai entender que aquele não tá dando certo, você vai ter que levantar e dar uma caminhada primeiro, para depois você voltar e fazer a meditação. Gastar um pouco da energia que tá acumulada ali. Agora, a meditação, eu sinto que assim, é um exercício diário. Do mesmo jeito que a gente tem que exercitar o nosso corpício, a gente tem que exercitar essa nossa conexão com o interno. Então, eu vou me centralizar. E eu indico sempre que você parta inicialmente das meditações guiadas. Quando tem uma música, uma voz, a pessoa ali te guiando, fica mais fácil de você ir entrando nessa conexão e não deixar muito os pensamentos invasivos aparecerem. Né? É por isso que eu gosto muito desse trabalho, de conduzir meditações. É uma das coisas que eu mais amo fazer, assim. Que legal. Para poder trazer essa imersão da pessoa e ela entender que aquele é o momento dela. Perfeito. Perfeito. A gente tá indo pro final, Gabi. Passou rápido, né? Passou. Nossa, passou muito rápido. Passou rápido. Eu queria pedir para você deixar seus contatos e também falar um pouquinho de quais são os planos, né? Então, se tem curso, se não tem, se vai demorar mais um pouquinho. Fala um pouquinho, por favor, das suas meditações também. Tá. Então, vamos lá. Minha agenda toda. O meu Instagram é @GabiRubi_. Você me encontra em todas as redes sociais, YouTube, no Spotify, sempre como Gabi Rubi, no TikTok também. Agora eu vou começar o canal do YouTube. Já dei umas pinceladas lá, mas estou tentando voltar. E eu tenho o portal Alvorecer, aonde eu abordo, assim, aprofundo mais esses temas. Umbral, colônias astrais, mentores espirituais. Nós temos mais de 90 aulas no portal. Aulas mais compridas, onde eu ensino, inclusive, você a ter ferramentas de limpeza energética da sua casa, para você equilibrar o seu campo. Limpeza energética de si mesmo, de pontos de ancoragem de luz da sua casa, e de como você ter essas facilidades de comunicação com o mentor, de entender o seu momento espiritual. Que nem a gente estava falando. Mesmo. É uma escola. É literalmente uma escola e tem as meditações guiadas. Dentro do portal, eu desenvolvi agora os programas de autocuidado. A gente tem muita meditação no portal. Tem acho que umas 78, quase 80 meditações no portal. E a gente colocou tudo isso dividido em programinhas de autocuidado. Então, tem ali para sua ansiedade, tem para insônia, tem para os momentos de luto, por exemplo, términos de relacionamento. Que daí você explora essas meditações com um guia certinho para você fazer em cada dia. Então, você não tem que se preocupar, que meditação que eu tenho que fazer para isso, que meditação que eu tenho que fazer para aquilo. Perfeito. E todas as quintas-feiras eu faço uma live no meu Instagram, às 9 horas da noite, de meditação. Então, eu falo um pouco das energias da semana, o que está acontecendo energeticamente, para as pessoas entenderem. E a gente faz uma meditação coletiva. Tá aí o convite, então. Fica o convite para todo mundo. Toda quinta-feira, 21 horas. Toda quinta-feira, às 21 horas no meu Instagram, @GabiRubi_. Gabi, tem seu podcast. E tem o podcast diário, Bom Dia Alvorecer, é muita coisa. Tem o Bom Dia Alvorecer, que é um podcast diário. Ele é curtinho, ele é assim, de 3 a 5 minutos, onde eu falo um pouco das energias do dia, te trago ali uns exercícios, às vezes uns puxãozinhos de orelha, posso estar prestando atenção. Importante. Sugiro ali um cristal para você ter sempre pertinho de você e uma meditação para fazer também. Muito bacana. E, Gabi, então a gente tem uma cola aqui. As jornadas, é isso? As jornadas. E eu faço as jornadas. A cada 3 meses nós fazemos jornadas de autoconhecimento. Então, são meditações, exercícios de ativação energética, exercícios de escrita, bastante, banhos de erva, tudo online. Tudo online. O meu trabalho, por enquanto, está sendo todo no online. Perfeito. A gente está vindo para o físico também, mais para o segundo semestre, mas agora ele está no online. Bacana. E as jornadas a gente teve da prosperidade, agora em janeiro. E agora em fevereiro, perdão. E nós vamos fazer a próxima do amor em maio. Dia 17 de maio. Ótimo, fica o convite também. Fica o convite também. Muitos convites para vocês. Muitos convites. Mas acompanhem ela lá nas redes sociais. Que daí vocês vão saber tudo. Sim. Gabi, eu não sei se você sabe, mas a WeMystic também é uma loja online, né, de produtos esotéricos. Tudo isso que a gente tá falando aqui, ó, tem em produtos na WeMystic que a gente queria te presentear. Obrigada. Lá pro seu espacinho. Que maravilhoso. Peritas, eu amo. Falando em pedras. Que lindo. Muito obrigada. Pode abrir se você quiser. Claro. Mas a WeMystic, além de todo o conteúdo, né, voltado aí para autoconhecimento, espiritualidade, também é uma loja. Entrega para todo o Brasil. É do Chakras. É o fio, isso. Maravilhoso. E essa é a taça da fortuna, da prosperidade. Uau. Tudo lá da WeMystic. O cristal que eu mais amo é a pirita. Jura? A gente já sabia. Totalmente canalizado. Totalmente canalizado. Eu vou chegar em casa e já vou montar já.
postar uma fotinha. Depois posta uma fotinha lá pra gente. Sim, amei. Muito obrigada pelo Pra, presente. deixar mais energizado aí o seu espaço de trabalho, suas meditações. Vai ficar incrível. Muito obrigada. Gabi, a gente queria te agradecer, né, por ter vindo, por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento, né, dessa aula. Eu sempre falo que os episódios são uma aula, e aqui não foi diferente. Então, todo mundo que tá nessa jornada, né, da espiritualidade, com certeza vai amar saber um pouquinho mais por você. Sim, obrigada, gratidão, viu? Muito obrigada. E volte sempre. Claro. Ficamos por aqui com mais um episódio do Meu Momento Místico. Semana que vem tem episódio inédito. E compartilha com todo mundo, hein? A gente quer ver todo mundo vendo esse episódio. Um grande beijo e até a próxima.